Fala aos nossos corações, ó Pai, nessa noite, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Ó, depois tem a oração do sacudimento, fica tranquilo aí, tá? Igual terça-feira. Bom? Ele vai fazer a obra. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, é de tremer da cabeça aos pés como Deus fala com a gente, né? É exatamente sobre obediência que já estamos falando. E quando o pastor pegou o microfone, ele falou da obediência daquela viúva. Ela obedeceu exatamente como o homem de Deus mandou. E eu vou obedecer também, vou louvar o hino, porque eu não sou bobo. A gente tem que obedecer o que é falado no altar, amém? Então, irmãos, já começando a pregação, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja teu nome, Deus. Louvado seja Deus, aleluias. Os irmãos vão abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, enquanto a gente, em nome de Jesus, capítulo 6. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o seu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem, e o mar da vida em sua frente está. Deus abriu aleluia. O caminho deste mar, e você vai passar, cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Você tem que lutar e acreditar, e a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é
chega que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Seu mandamento em sua frente está. Deus abriu o caminho deste mar. Deus abriu o caminho. Aleluia. Deus vai abrir o caminho deste mar. Amém. Analashire Vassúria. Amém. Glória a Deus. É como a irmã Luana louvou aqui, ou é do reino ou é ninguém, né, irmão? Ou é do reino ou não é ninguém. É sim, sim e não, não. Ou é ou não é. Ou é do reino ou não é ninguém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6. Vamos falar um pouquinho de uma passagem muito conhecida dos irmãos, que já foi tema de filme, desenhos animados, sobre a Arca de Noé. Quem já ouviu falar da Arca de Noé? Quantos já ouviram? Glória a Deus. Então, é só uma saudação mesmo acerca dessa palavra, e que o Senhor venha falar em nossos corações, ou seja, já está falando desde o iniciozinho. Vamos falar sobre a Arca de Noé, um homem que recebeu uma missão do Senhor, porque o Senhor havia se indignado, se irado muito com aquele povo. Então ele mandou Noé construir uma arca. Louvado seja Deus. Gênesis 6, do capítulo 5. Então, irmãos, começando já falando, o Senhor, ele se indignou muito com aquele povo, porque o povo de Deus começou a se misturar com os filhos do mundo. E isso aí não agradou ao Senhor. E ele jurou, ele diz, a Bíblia, a palavra do Senhor diz que ele se arrependeu por certo momento de ter feito o homem, diz a palavra do Senhor. Então ele falou com Noé, e vamos ler na palavra do Senhor. Enquanto nós vamos lendo, nós vamos explanando, alucinando aqui a palavra do Senhor, trazendo a nossa memória, porque, como eu já disse, isso é uma mensagem bastante conhecida dos irmãos, mas nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a indignação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Mas, irmãos, se a gente estiver firme com Deus, na presença do Senhor, o Senhor sempre dá um jeito de tirar a gente da prova. E assim ele fez com Noé. Ele achou graça. Noé, na verdade, a palavra do Senhor diz que Noé achou graça no Senhor. Noé era um adorador do Senhor, e ele estava sempre na presença do Senhor. O Senhor disse a Noé, lá no versículo 8, capítulo 6, versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas Noé achou graça em Deus? Sim, porque tem gente, irmãos, que nem conhece o Senhor. E Noé, como já disse, era um adorador. Noé achou graça no Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto nas suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, por toda a carne, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Isso aqui, irmãos, que nós estamos lendo, já tem muitos e muitos anos, e impressionante, não é diferente dos dias de hoje, né, irmãos? Como que está a nossa terra hoje? Vamos colocar como exemplo o nosso país, que a gente conhece bem. Está bastante corrompida, a violência está aí, e o Senhor não se agradava naquele tempo, e hoje ele também não se agrada. Entendeu, varão? Deus não se agrada das coisas que ele está vendo nessa terra, do que está acontecendo, do que acontecia naquela terra e do que está acontecendo hoje.
E por isso que nós somos separados de Jesus. Vai dar um jeito nisso. Noé, ele foi separado por Deus. Noé não viu o que aconteceu com aquele povo. Continuando. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Ou gofer. Lá está escrito também. É isso mesmo. Porque tem outra versão lá em casa que diz cipreste, né? Então, aqui está escrito gofer. Farás compartimentos da arca e a betumará por dentro e por fora com betume. Impressionante, olha aqui, ó. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira. Ele disse a Noé: faze para ti uma arca de madeira. Faze para você uma arca de madeira. Porque Deus não precisa de arca. Quem precisou da arca foi Noé. É igual a igreja. Deus não precisa da igreja. Quem precisa da igreja? Amém? Deus não precisa de arca. Quem precisou da arca foi Noé. Assim é nos dias de hoje, irmãos. Quem precisa da igreja somos nós. Vamos trazer. Nós que temos que buscar. Nós que temos que fazer o que o Senhor manda exatamente. O pastor já entrou falando aqui que Eliseu falou com aquela viúva. O que ela fez? Ela obedeceu corretamente conforme o homem de Deus falou. Glória a Deus, eu perdi até o fôlego. Falei: Jesus, nós temos que obedecer. E Noé obedeceu. Deus falou: faz uma arca. E mandou 300 côvados de comprimento, 50 côvados de altura. E ele deu um projeto na mão de Noé. E Noé fez exatamente como Deus mandou. Amém, irmão? Então nós temos que obedecer exatamente a ordem do Senhor. Por isso que muitas das vezes, não generalizando, é que a gente vai à deriva. Porque a gente não faz como Deus manda. Então nós temos que fazer, irmãos, exatamente como Deus manda. E impressionante também que eu achei aqui, é que Deus falou com Noé. Deus só falou com Noé: Noé, você está separado, eu vou faça uma arca. Por que Deus não falou com o povo? Por que Deus não falou com o povo? Porque o povo estava corrompido. O povo era mentiroso. O povo era candongueiro, fofoqueiro. Deus não fala com mentiroso. Deus falou com Noé porque Noé era justo. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Deus falou contigo hoje? Glória a Deus. Porque com aquele povo Deus não fala. Deus só fala com pessoas retas, pessoas que buscam a presença do Senhor, pessoas que estão nos seus caminhos. E Deus não falou com aquele povo. Deus falou com Noé. E Noé obedeceu a voz de Deus. Isso que é importante, irmãos. Ter discernimento e ouvir o que Deus está falando. Quantos estão entendendo? Então ouça a voz de Deus e faça o que Deus está mandando. A maldade do povo crescia continuamente. Eu me lembro da tal de uma palavra que eles falam. Eu não sei se ouviram falar. Iniquidade. Continuamente é iniquidade, irmão. Ó, todo dia, continuamente. Deus está falando e o povo está fazendo. Está falando e o povo está pecando. Está falando e o computador está lá ligadinho. Depois que todo mundo vai dormir. Deus está vendo, irmãos. E o pecado do povo crescia continuamente. Que nós somos separados, irmãos. Nós não podemos. Somos separados. E vamos fazer exatamente como Deus mandou. O povo era mau, irmãos. O povo não fazia. Não buscava o Senhor. E Noé, ele fez a arca. Como eu já disse, Deus não precisa da arca. Deus não precisa da igreja. Nós precisamos da igreja. Então nós temos que fazer exatamente como Deus mandou. Cuidar da arca como Noé cuidou. Temos que cuidar da igreja. Porque essa aqui, irmãos, é uma arca. É a nossa arca. Aqui dentro nós estamos livres de muita coisa, como Noé ficou. Livre de muita coisa. E Deus falou com ele: Noé, separa animais, um de cada espécie. Todo mundo conhece a palavra. Répteis, animais rasteiros, aves do céu. Imagina, irmão, se Noé fosse um obreiro, como muitos, começa a fazer uma coisa e não termina. Começa a fazer a obra e para no meio do caminho. Hein? Imagina, irmãos, onde que a gente já está hoje? Sem a arca. A família de Noé. Por isso nós estamos aqui hoje.
Como é que a sua geladeira ia ter aquela carne, aquela picanha? Ia morrer tudo, irmão. Ah, mas a ave voa, a ave ia voar, ela ia ficar 6 meses voando. Da de noite ela ia querer posar a água pura. Irmãos, e por isso que é importante a gente fazer, obedecer exatamente o que Deus está falando. Obreiro, obreira do Senhor, obedeça, faça exatamente, irmão, porque pessoas podem morrer. Ah, hoje eu não sei se eu vou. Vai que é para você trazer uma mensagem, uma saudação aqui para salvar uma vida. É muito sério, irmão. Temos que obedecer. Às vezes dá aquela vontade de você pregar, de você falar para aquele vizinho, fale, faça, obedeça ao Senhor, que pode salvar uma vida. Amém? E Noé era um homem reto, ele fez exatamente a risca, como o Senhor mandou. Ele estava com um projeto na mão, porque hoje em dia, irmão, tem um tal de eu não concordo. Eu não sei, a minha opinião não é essa não. Irmão, é obedecer o que Deus está mandando. Se chegar aqui um engenheiro, um juiz, está gravando, chegar um juiz ou um engenheiro, ele vai sentar aqui e vai ouvir a palavra, assim como os irmãos também. O que você aprendeu, o que você sabe, aqui não, aqui quem manda é o Senhor. Alamanassúria. Faça exatamente como Deus está mandando. Por isso que às vezes a gente morre espiritualmente, irmão, porque a gente não obedece. Temos que obedecer a palavra do Senhor. E Noé não pensou 2 vezes. Imagina, irmão. Hoje eu não vou mexer com arca, não. Hoje eu não vou ir na igreja, não. Hoje não. Eu não quero pregar essa semana, eu não vou dirigir a semana, não. Imagina Noé falando isso. Olha, coisa seríssima. E o dilúvio está vindo aí. Fala para o seu irmão, o dilúvio está vindo aí. Se a gente estiver firme na presença do Senhor, Deus vai nos livrar, irmão. Fica firme e obedeça em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ler mais um pouquinho aqui. E desta maneira farás, versículo 15, capítulo 6, 15. E desta maneira fará, de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a suas alturas. Fará a arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás do seu lado. Far-lhe-as andares baixos, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio, e água sobre a terra fará desfalecer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra aspirará, ou seja, vai morrer. Tudo, irmãos, que não está diante do Senhor, que não está debaixo das ordens do Senhor, diante da presença do Senhor, o arrebatamento está vindo aí. Não vai prevalecer. Irmãos, por isso que é importante estarmos exatamente segundo as ordens do Senhor. Eu ouvi um programa essa semana, vendo um programa, e a mulher falou, um programa na televisão, no rádio, especificamente na parte da manhã, um programa lá que passa da determinada ministério aí, fala. E a mulher, impressionante, ela falando, ela contando testemunho de vitória e de bênção, Diácono Roberto, e ela disse bem assim, com as palavras dela: eu fazia exatamente o que o homem de Deus falava no altar. A mulher falou isso, eu falei, aí passou, não tem quando passa, mas aquela palavra fica? Aquela palavra ficou. Será que nós estamos obedecendo? A gente diz que o Espírito Santo de Deus que conduz o culto, conduz. Mas será que a gente está obedecendo o que a palavra está falando, que o homem e a mulher de Deus estão falando aqui no altar? Ou será que a gente tem a nossa opinião própria? Porque na minha opinião é assim, assado, né, irmão? Mas a gente tem que obedecer o que está na palavra do Senhor. Amém? Se aquela viúva não obedecesse, ela não ia viver se alimentando aquele tempo todo ali, ia morrer mesmo, conforme ela profetizou para a vida dela. Mas ela obedeceu e sobreviveu. Amém? Obedeça e sobreviva. Fala com o irmão que está do seu lado. Obedeça e sobreviva. Lá, Manassúria. Irmão, eu sou assim mesmo. Eu falo, tá, irmão? Não leva mal, não. Eu falo o que... Amém? Eu não sou uma pessoa... Deus me conhece, sabe o que eu estou falando aqui. Irmãos, o projeto está nas suas mãos. Levanta o projeto para cima. Quem está com o projeto na mão aí? Ó? É a palavra do Senhor. Esse é o projeto para a sua vida. Noé pegou o projeto na mão e falou assim, então tá bom.
Ah, mas é tão difícil, eu vou pegar uma madeira mais perto aqui, vou fazer uma arca menorzinha, Deus não vai nem reparar. Eu vou chegar na igreja, não vou nem orar, porque Deus não vê essas coisas. Deus vê o meu coração. O culto começa agora, mas vou chegar daqui a pouco, não tem problema. Mas Deus vê tudo, contempla tudo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, temos que fazer exatamente. Glória a Deus. Aí passando águas e águas, Noé dentro da arca. Noé estava dentro da arca junto com a família. 3 filhos, 3 esposas dos filhos, a esposa dele e os meninos ali, né? Imagina o sacrifício, irmãos, para fazer tudo dentro da arca. Ele levou mantimento, diz a palavra do Senhor que falou para ele levar mantimento. Aí, quando passou muito tempo, o que Noé fez? Soltou um corvo, diz a palavra do Senhor. E o corvo, aí depois ele soltou um pombo. Amém? Aí o pombo voltou com folhinha no bico e tal. Mas aí Noé, ele sondou primeiro o terreno para ele sair de dentro da arca. Amém, irmão? Ele soltou primeiro, a gente tem que sondar, ele sondou o terreno para ele sair de dentro da arca. Os irmãos nem bem soltaram um pombinho e nem um corvo, já estão querendo sair de dentro da arca. Olha lá, Manassúria. Essa arca aqui te deu cesta básica. Olha lá, Manassúria. Não tenha pressa de sair de dentro da arca, não, irmão. Essa arca te protegeu. Essa arca te guardou. Não tenha pressa de sair de dentro da arca. O irmão nem soltou um pombinho, pastor. Já está querendo, ó, eu estou enjoado dessa arca já. Essa arca te protege, irmão. Essa arca ora por você. Essa arca guarda a sua família em oração. Louvado seja Deus. Era para ter morrido a família inteira, mas você está dentro da arca. Quantos estão entendendo? Aleluias! Não tenha pressa de sair de dentro da arca. A não ser que você já tenha soltado o corvo e o pombinho. Mas, irmãos, espera mais um pouquinho. Porque você está na presença do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Espera mais um pouquinho. Não sai da arca, não. Sai da presença do Senhor, não. Você não sabe se a terra está firme lá fora. Nem sabe nadar direito. Às vezes, né, irmão? Já está querendo sair da arca. Fica dentro da arca. Você está protegido. Amém? Quantos estão entendendo? Você está protegido em nome de Jesus. Irmãos, aí seguindo adiante. Voltando lá atrás, no versículo 6. Ó. Então disse Deus a Noé, repetindo na verdade. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás comprimento da arca e a betumarás por dentro e por fora. Betumarás. O que é betumar? Betumar é passar cola para tapar as brechas. Então Noé betumou. Então, na minha opinião, não está escrito, eu acho que a parte mais difícil dessa obra que Noé fez foi betumar a arca. Ou seja, tapar as brechas. Imagina a arca. Não vou tapar direito não, para acabar logo, igual muita gente faz. Imagina a arca, irmão, 5 meses dentro d'água, cheia de brecha, tudo mal tapado, tapando de qualquer jeito, fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, lá na Súria. Você imagina, irmão? Então tem que tapar direito as brechas. É pelas brechas que entrava a água, e hoje é pelas brechas que o inimigo entra. Então tapa as brechas da sua arca, em nome de Jesus. E para mim, irmão, na minha opinião, foi a parte mais difícil. Imagina, os meninos jovens, filhos ajudando, calafetando de um lado, ele do outro. Às vezes ele até ia lá, ou ele confiava muito, ele tapava direitinho as brechas. Porque tapar a brecha não é fácil não, irmão. A nossa vida, irmão, Fabiano, é cheia de brecha. O nosso casamento é cheio de brecha. A nossa vida particular é cheia de brecha. Então, a gente tem várias brechas. Brecha na área financeira, brecha no casamento, brecha com os filhos. A gente deixa a brecha para todo lado. Então, nós temos que tapar todas as brechas. Então, Noé, ele tapou todas as brechas. Olha a preocupação. Irmão, diz a Bíblia que era 150 côvados acima do monte mais alto. Era, vamos supor, a pedra de Itabira, né, que eu só conheço.
ou um monte muito alto, 150 côvados acima daquela montanha. E um côvado é do cotovelo até aqui, ó. Um côvado é isso aqui. 150 côvados. Muito alto, muita água, muita água. Imagina, irmão. Então a arca não podia ter brecha nenhuma. Como também a sua vida e a minha, crente. Não pode ter brecha nenhuma, não. Temos que tapar todas as brechas. Amém? Eu trabalhei uma vez como ajudante de encanador. Eu ajudava o encanador. E quem construiu, o pastor já construiu a igreja, os irmãos fizeram casa, sabe como que é. Primeiro a gente corta as paredes, distância uns 2 centímetros assim, corta a parede de baixo em cima, aí corta para lá é a torneira, para cá é não sei o que, o vaso, tem uns canos de alta pressão, que é o cano da descarga, e tudo é cortado na parede. E eu ajudando o bombeiro mandou cortar as paredes, eu cortava, e ele vinha na parte de colar ele colava os canos e ia colando certinho, tal, sem água nenhuma. Fizemos o prédio todinho, irmão Diácono Roberto. Fizemos o prédio todinho, de baixo em cima. Aí ele falou assim, Adriano, agora é a hora da prova final. Eu falei, Ele falou, vai lá em cima na caixa d'água e liga a caixa d'água e deixa uns 10 minutos caindo água, para encher os canos, né? Aí a gente vai descer, vai olhar, pedaço por pedaço, parte por parte, para ver se tem algum vazamento. Se tiver algum vazamento, a gente volta atrás e tapa, né? Correto? Quem já? Então, aí nós fizemos isso. Descemos, irmão Jonas, e fomos olhando tudo. Tinha um vazamento na torneira. Por baixo da torneira pingava água. Que depois a gente tinha que tapar com massa. O cano ia ficar dentro da parede. Imagina aquilo ali vazando água. Então tem que ser bem feito. Aí ele falou assim, Adriano, vamos ter que tirar isso aqui de novo e fazer novamente. Mas, voltando para a palavra, Noé não teve chance, pastor, de voltar atrás para consertar. Falar, Senhor, manda só um pouquinho de água aqui para a gente ver se a arca está vazando em algum lugar. Não. Ele tem que ter certeza do que ele estava fazendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza que não vai vazar? Você tem certeza? Em nome de Jesus, faça bem feito, irmão. Faça com certeza. Imagina a arca cheio de animais dentro, com a família dele começar a vazar e começar a afundar. A obra de Deus não pode afundar, irmão. Começou, termina, não para. No meu entendimento, tem muita arca parada, perdida por aí, ó. Ah, não, porque Deus, eu sei, irmão, mas é obra começada e não terminada. Começou, termina, irmão, que, como eu já disse, pessoas podem morrer. Eu já vi, pastor, pessoas falar que a palavra do Senhor é o quê? Espada, que é faca, que a palavra do Senhor é punhal, que a palavra do Senhor é metralhadora. Nessa noite ela está funcionando, sabe como que? Como bumerangue. Ela está indo lá, está vindo aqui. Que a palavra do Senhor também é bumerangue. Ela vai na igreja, mas também vem em mim. Eu estou recebendo essa palavra. Eu tenho que terminar o que eu comecei. Eu tenho que fazer bem feito para o Senhor. Amém? Vamos fazer o melhor para Deus. Como aquela mulher, você imaginou? Ela fez com alegria para o homem de Deus. É assim que nós temos que fazer a obra do Senhor. Com alegria. E não parar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem... Eu sou homem de Deus. Não pare. Continue. Firme. Fica firme na presença do Senhor e continue essa obra. Em nome de Jesus. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que é contigo que eu estou falando. Não pare essa obra. Porque é de Deus. Em nome de Jesus. Falou que vai fazer, faça. Porque Deus, ele falava diretamente com Noé, irmão. Olha a importância. Diz a Bíblia que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Vamos ler. Olha lá. Capítulo 6, versículo 8. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Ué, mas faz alguma diferença Deus andar com Noé? Faz. Eu parei, fiquei pensando, refletindo. Como assim? Noé andar com Deus, Deus andar com Noé. Tem alguma diferença? Tem. Vamos supor que o irmão, diácono, irmão Carlos, me chama para ir numa pizzaria comer uma pizza. Glória a Deus. Aí eu vou no carro dele. Ele me chamou, ele me levou no carro dele. Quem é que vai guiar o carro? O carro é dele. Ele que vai guiar o carro. Se eu estou andando com ele, ele que vai guiar.
Noé andava com Deus. Quem estava guiando a vida de Noé? Quem que está guiando a sua vida? Quem está guiando a sua vida? Quem está na direção da sua vida? Deus não precisa de arca. Noé precisa de arca. Deus não precisa de mim. Eu preciso do Senhor. Fala comigo. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Então, Noé, ele tinha vida com Deus. Por isso que é importante a gente ter vida com Deus, irmão. Diz, agora vamos ler mais um pouquinho aqui no versículo, capítulo 5, versículo 21. Fala de um homem também que andava muito com Deus, tinha intimidade com Deus, era homem de Deus. Deus falava desse homem como um pai, um pai fala do filho. Ele é pai. Então, está escrito bem assim, ó. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Enoque com 65 anos, ele teve um filho chamado Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 dias. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, assim como Noé, Enoque também andava com Deus. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Essa é a nossa obrigação, irmão. Estar sempre buscando a Deus. Sempre buscando a Deus. Irmão, se fosse, igual o irmão falava comigo, a unção de ontem não serve para hoje. A unção não é armazenada não, pastor. Senão, eu já fui essa semana, eu não vou. A unção de ontem não, você tem que buscar hoje. Amanhã você tem que buscar. Sexta-feira, quinta-feira você tem que buscar. Cada dia, buscar ao Senhor a cada dia. É como se a gente fosse dormir e se desvaziasse. Precisamos nos encher do Senhor a cada dia. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Nós temos que ter vida com Deus. Vida no altar do Senhor. Eu não estou falando em fazer oração, não. É vida em oração. Amanhã eu vou fazer uma oração. Não, eu estou falando vida em oração. Andar com Deus, irmão, é pedir informação, estar sempre com Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos acompanha. E Enoque andava com Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é muito importante não parar. É muito importante continuar. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Eu creio que você também anda com Deus. Eu ouvi uma pessoa dizer, isso não são palavras minhas, uma coisa muito interessante, que Enoque é uma espécie de, representa a igreja de hoje, a igreja do arrebatamento. Amém, pastores? Enoque representa a igreja, porquanto Enoque andava com Deus, que Deus arrebatou Enoque, que ele não foi mais visto. Então, Enoque é uma espécie de igreja, era a igreja moderna. Enoque hoje somos você e eu. Olha a moral que você está com Deus, nós somos, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que nós também vamos ser arrebatados como Enoque e ninguém vai ver a gente. Então Enoque é a igreja. Amém, irmão? Então nós temos que andar com Deus, para Deus arrebatar a gente. Porque quando o dilúvio vier, a gente está protegido. Amém? Temos que estar sempre com Deus, andando com Deus. Mas que esse irmão ficar repetindo a mesma coisa toda a vida é por quê? É porque tem que ser repetido. Certa vez um pastor estava pregando e a irmã, membro da igreja, falou assim: pastor, o senhor repete a mesma pregação, o senhor só fala em salvação, o senhor fala isso, a mesma coisa, fica repetindo. Ele falou: irmã, eu repito a mesma coisa, é porque o pecado da irmã é o mesmo. Quando a irmã mudar o pecado, eu vou mudar a pregação. Glória a Deus. Então, irmãos, a pregação tem que ser a mesma. É arrebatamento, Jesus vai te buscar. E aqui eu tenho certeza, irmãos, a orientação está sendo dada. Nós temos uma peça aí que nós estamos ensaiando, que nós temos que buscar, abrir as nossas mãos. Apresente as suas mãos ao Senhor. O que você tem feito com as suas mãos? Construa sua arca com excelência, crente, homem de Deus, mulher de Deus, jovens. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que um profeta chamado Ácabo, lá no livro de Atos 21:10, profeta chamado Ácabo, ele chegou para o povo
pegou a cinta de Paulo, apóstolo Paulo, e deu vários nós na mão dele, nos pés, se amarrou todo, diz a palavra do Senhor, e falou assim: olha, assim diz o Espírito Santo de Deus, se este homem, dono dessa cinta, for a Jerusalém, ele vai ficar desse jeito, todo amarrado. Falou com o povo, diz a palavra do Senhor. E o povo não queria que o seu líder fosse preso. Chorou muito, e quando Paulo chegou, o povo foi reclamar, segurar: não, você não pode ir para Jerusalém, porque o homem disse que o Espírito Santo de Deus falou que você ia ser preso e amarrado. Aí Paulo disse assim: eles falaram isso? Eu não só estou disposto a ir, como também estou disposto a ser preso e também ser amarrado. Amém? Mesmo que seja morto, despedaçado, Paulo disse: eu não vou parar. Sabe por quê? Porque ele tinha uma missão. Assim como Noé lá atrás, Paulo também tinha uma missão. Imagina se ele parasse. Imagina se Jesus de Nazaré parasse. Imagina, irmãos. Então por isso nós não podemos parar. Ah, mas é Jesus, irmão. Eu não sou Jesus. Você é imagem e semelhança dele, crente. Você não é imitador de Jesus, não é imitador de Paulo. Então por isso que nós temos que fazer igual. E como eu já disse, essa palavra está fazendo como um bumerangue hoje, está vindo aqui em mim. Eu estou recebendo essa palavra do Senhor. Temos que ficar firme na presença do Senhor. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e fala assim: fica firme. Olha para o lado aí e fala: fica firme na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Tenha um coração puro, tenha um coração abençoado, tenha um coração voltado para a obra de Deus. Se você puder, faça com excelência, nem que seja um pouquinho. Certa vez, um pastor pregando lá naqueles países das guerras, lá que o irmão Edgar, que entende muito desse negócio de Bagdá, essas coisas para lá. Então um pastor que mora naquele, que ele estava fazendo missão para aquele lugar, ele tinha esposa e um único filho de 8 anos, e ele foi preso por pregar o evangelho. Foi preso e levado para o cárcere. O general era muito mau, e prenderam ele e a esposa, e o menino ficou vagando, andando para lá e para cá, comendo ali nas casas dos outros, sujo, dormindo no meio do mato, e o pastor preso. Aí quando foi no dia do aniversário do pastor, o menino foi lá no meio do mato, pegou umas rosas e embrulhou assim com um papel lá que ele tinha achado, uns papel velho, jornal, negócio, e veio com aquele feixe de rosa na mão. Imagina a cena. Entrou para dentro da delegacia ali, aquelas coisas, aquele monte de guarda com fuzil, ele entrou, aquele menino, aquele monte de flor debaixo do braço, e chegou na frente do general e falou assim: olha, o senhor prendeu meu pai, vai fazer 1 ano, e hoje é aniversário dele. E aquele general já estava brabo lá com algumas coisas, frente de batalha, e ele falou assim: olha, nem adianta, sai de perto de mim com essas flores, porque eu não vou deixar você ver o seu pai. Não adianta, some daqui, desaparece daqui. Aí o menino falou assim: não, essas flores não são para o meu pai. Meu pai está na presença do Senhor, meu pai está preso lá dentro. Essas flores são para o Senhor, general. Eu trouxe essas flores para o Senhor, e quero te dizer com essas palavras que Jesus te ama. Jesus te ama. O irmão fala uma palavrinha só, a gente já vira a cara, né, irmão? Qualquer palavrinha mal entendida, às vezes o mal entendido do irmão já está, a testa já está franzindo. E o menino falou: não, essas flores não são para o papai, não, essas flores são para o Senhor, Senhor general. O coração daquele homem podia ser de aço, que eu acho que desmanchava na hora, né? E segundo o conto que isso aí foi um vídeo que mandaram, e segundo a passagem, o general chorou muito e foi consolado pelas orações daquela criança e aceitou Jesus.